Tonalidade azul, letras nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, formando a palavra ETEPAC. Pessoas em vários ambientes de trabalho. Fundo azul, ao centro, ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em secretaria escolar. Noções dos direitos da criança e da adolescência. Competência 1. Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, no que se refere às disposições preliminares e ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Professora Renata Moura. Mulher, branca, cabelo preto na altura do pescoço, casaco preto, blusa de bolinhas preto e branco, usa relógio e segura o passador de slide. Ambiente, paredes do tom azul, ao lado superior direito, logo da ETE, brasão do Governo do Estado de Pernambuco, mais trabalho, mais futuro, abaixo janela de libras. No decorrer da apresentação, a professora vai falando de cada slide. Contamos com ilustrações de bonecos, pessoas com diversidades, livros, a mão de um adulto segurando a mão de uma criança e um fluxograma das dimensões da aprendizagem. Ícone de play vermelho. Inscreva-se youtube.com/EAD Pernambuco. Olá, estudante! Eu sou a professora Renata Moura, do curso técnico em secretaria escolar. E hoje vamos tratar da competência 1 da disciplina Noções dos Direitos da Criança e do Adolescente. A competência tem como objetivo... O primeiro slide, do lado superior esquerdo, a ilustração de um homem segurando o megafone. Abaixo, no mesmo lado, o sino Inscreva-se no canal. Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no que se refere às disposições preliminares e ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O nosso objetivo é enfocar no ECA, no Estatuto, e a contextualização desses direitos, da educação, da cultura, do esporte e do lazer. Posteriormente, surge a ilustração de um bonequinho branco segurando o sinal de interrogação no lado superior esquerdo. Você já conhecia o Estatuto? Já tinha ouvido falar a respeito do ECA? Já havia lido sobre o Estatuto ou visto em alguma notícia algo relacionado ao mesmo? Então, a gente tem como objetivo se aprofundar em relação a esse documento, que é um documento muito importante no que se refere a conquistas em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. E eu gostaria de saber se vocês já conheciam, como é que foi o contato de vocês com esse documento. Então, corre lá no fórum, participa da nossa disciplina e aproveita esse momento para aprofundar ainda mais as leituras em relação ao Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei brasileira que foi criada em 1990. O terceiro slide, na apresentação, na parte inferior, ilustrações de bonecos com suas diversidades e diferenças, coloridos e um ao centro, usando a cadeira de roda. As cores entre rosa, marrom, amarelo, azul. A Lei 8.069/90, que tem em vista a proteção integral à criança e ao adolescente. A referida lei cria condições para que se possa exigir os direitos da criança e do adolescente que estão definidos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Então, a gente sabe que o Estatuto ele surge a partir de uma série de lutas por demandas em relação a conquistas que foram construídas no decorrer desses anos. Então, a Constituição ela já demarca em seu artigo 227 o Estatuto, que é uma lei que surge a partir dessas outras legislações, como vamos ver em breve. Então, a gente vai falar um pouco agora da contextualização do ECA. Ele foi aprovado no Congresso Nacional. A mão de um adulto da cor branca segurando a mão de um bebê
na cor branca. E é um marco legal que reuniu reivindicações de diversos movimentos sociais e setores organizados que trabalham em defesa dos direitos humanos, da ideia de que crianças e adolescentes são também sujeitos de direitos e merecem acesso à cidadania e à proteção. Então, não eram vistos como sujeitos de direitos as crianças, os adolescentes, e a partir desse marco legal, a gente tem agora um cuidado, um olhar e uma legislação que zela por esses indivíduos que são reconhecidos como sujeitos de direitos, a partir da Constituição do Estatuto. O artigo 227, citado da Constituição Federal de 88, Ilustração no fundo azul, imagem de uma família colorida empurrando um carrinho de bebê, abaixo do slide. traz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então a gente já percebe que a Constituição Federal de 88 usa borda cor de madeira ao centro verde, abaixo caixa de giz e giz espalhados, ao centro a explicação do conteúdo do slide, artigo 28. ela traz um artigo que frisa bem a quem se refere o dever, né? A família, a sociedade e o Estado. Então, essas instituições devem assegurar à criança e ao adolescente o cumprimento desses direitos e essa fiscalização também que é contínua. A responsabilidade, ela é compartilhada. Estudante, você sabia que a garantia dos direitos básicos das crianças e adolescentes foram originados e fundamentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948? Então, a partir dessa declaração, a gente já começa um debate, uma discussão a respeito desses direitos. E aí a gente percebe, a partir dessa contextualização, que tiveram outros documentos que demarcam esse caminhar, essa luta a partir também da construção e elaboração desse estatuto. A Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1959, a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição Federal de 1988, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1989 e outros documentos, assim como grupos organizados em fóruns e discussões que têm uma importância na contextualização e na fomentação desses direitos e deveres. Então, como colocado, né, a Constituição Federal, ela demarca que o Estado ele tem o dever de garantir o ensino fundamental de primeiro grau, obrigatório e gratuito. Então, a gente está enfocando aqui na questão do direito à educação. Então, o artigo 208 da Constituição Federal de 88 traz e enfatiza esse dever do Estado. Construir e prover vagas nas escolas, já que o ensino ele é obrigatório e gratuito. Então, você sabia que o pai e ou responsável que não matricula seus filhos na escola de acordo com o Código Penal, ele está cometendo um crime e estaria em curso nas penas do crime de abandono intelectual. Então, a gente enfatizou lá no nosso caderno. Se você ainda não acessou o material, volta lá no material da competência e vê o que tem relacionado à questão do crime de abandono intelectual. É importante frisar a responsabilidade não só do Estado, é uma corresponsabilidade que também depende do pai e dos responsáveis legais dessa criança ou adolescente de garantir esse acesso à educação. O crime de abandono intelectual se refere ao seguinte: pais e ou responsáveis legais, sem justa causa, deixam de garantir a instrução primária dos filhos em idade escolar. Havendo escolas, a obrigação dos pais é mandar os filhos à escola. Então, a gente ainda vivencia uma luta em relação a essa conquista, né? E o acesso
a escola, a educação primária. Então, a gente sabe que é um direito da criança, é preservado, é garantido esse direito em relação ao Estado e à família de levar essas crianças à escola. E se não tiver escola, o Estado ele tem que garantir essas instituições, esses espaços de convivência e de formação integral do indivíduo. Essa formação integral também desse cidadão, né? Então, lugar de criança não vale a pena, né? A gente sempre está frisando que lugar de criança é na escola. Então, o Estatuto ele também enfatiza muito bem essa questão. Se o Estado não criar escolas ou se não houver vaga, pode-se recorrer ao Ministério Público. Então, a gente fala lá no nosso caderno em relação ao Ministério Público, que é essa instituição que também vai estar fazendo parte dessa fiscalização e garantia dos direitos. Segundo o artigo 129 da Constituição Federal de 88, uma das funções do Ministério Público é a defesa dos interesses coletivos e dos interesses individuais homogêneos. A escola é um interesse, a saber, é um interesse individual e homogêneo. Então, a escola, ela também está frisada nesse artigo. A Constituição Federal coloca que o Ministério Público ele tem também essa responsabilidade, né, dessa defesa, dessa bandeira de luta que é a educação e as instituições escolares. O direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer é uma bandeira de luta dos movimentos dos direitos humanos, na medida em que garante à criança e ao adolescente o acesso ao conhecimento histórico e culturalmente construído, permitindo-lhe o desenvolvimento integral. Que desenvolvimento integral é esse? Quando a gente coloca ao longo da nossa legislação que esse desenvolvimento integral ele faz parte de uma formação do indivíduo de uma forma integral, considerando todos os aspectos também socioemocionais, a formação curricular, a formação escolar e também para o mundo do trabalho. Então, é a formação desse cidadão, uma formação contextualizada a depender de cada região também do Brasil, né, que a gente tem essa diversidade. Então, apesar das desigualdades, da questão brasileira, que a gente sabe que ainda existe muita luta em relação ao combate ao não acesso de muitas pessoas à escola, a gente tem que enfatizar que essa luta é uma luta constante e que a gente precisa, enquanto profissionais da educação, saber, conhecer sobre esses documentos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, apresenta os pilares da educação para o século XXI. Então, em relação à educação, cultura, esporte e lazer, fica assegurado à criança e ao adolescente a oportunidade de aprender a ser, conhecer, fazer, conviver e sonhar. Então, a Unesco já apresenta esses pilares, né? Como a gente viu lá no nosso material da disciplina, a gente enfatiza aqui no nosso encontro que essa criança e esse adolescente deve ter direito, né, a aprender, a conhecer, fazer, conviver, sonhar e ser. E as aprendizagens, essas são precursoras das competências nas dimensões pessoal, cognitiva, produtiva, social e no projeto de vida dessa criança e desse adolescente. Então, a educação integral, ela dá conta, né, dessas diferentes dimensões. Vamos voltar e vamos focar de novo. Dimensões que estão no campo pessoal, cognitivo, produtiva, social e projeto de vida. Então, a gente sabe que uma educação integral, ela vai abarcar essas dimensões. Então é isso, estudante. Eu conto com a participação e interação de todos vocês. Eu agradeço por mais um encontro aqui da nossa primeira competência. Não esqueçam de acessar o material e a gente vai se encontrar em breve na segunda competência. Grandes coisas geralmente têm pequenos começos. Então, não desista, não desanime. Obrigada e até mais. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Fundo azul, ao centro, ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Coordenação Executiva, George Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto,
Renata Marques de Otero. Coordenação geral: Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em junho de 2021. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco, 1710, 1817, 1824, 1889.